Vamos lá, galera, react aqui do Posse de Bola. Semifinais do Campeonato Paulista estão decididas. Palmeiras e São Paulo, Novo Horizontino e Corinthians na ordem, porque estou falando já os mandos de campo. O Palmeiras vai decidir em casa e Novo Horizontino em casa também. Vamos ver aí, será que teremos um Palmeiras e Corinthians de novo esse ano? Igual no ano passado? Esperamos que sim. Deixa seu comentário, vamos ver aqui. E vai ter choradeira essa semana, né? Principalmente desses dois que estão aqui. Porque o São Paulo vão falar que o ano passado aconteceu isso e aquilo. Haja paciência. Bora lá. Como ficou o emparelhamento da semifinal do Campeonato Paulista? Vamos ter Novo Horizontino contra o Corinthians, jogo em Novo Horizonte, e Palmeiras em São Paulo, jogo em Barueri. O Palmeiras não está mandando seus jogos no Allianz Parque em Barueri, também gramado sintético. Bom, Arnaldo, tinha 72 combinações possíveis que ia dar São Paulo e Novo Horizontino. E uma que dava São Paulo e Palmeiras. Olha que dia que aconteceu, pá! São Paulo e Palmeiras. Ficou ruim pro São Paulo, apesar da boa vitória contra o Bragantino? Claro, o pior adversário para enfrentar é o Palmeiras como visitante, ainda sem torcida. Mas esse campeonato aí, vamos fazer o... Eu tava pensando, imagine o São Paulo com o enredo do Corinthians, né? Com o romance. Esse campeonato pro São Paulo tá uma coisa engraçada, né? Porque assim, a tabela da fase inicial começa com o Mirassol fora, tem os dois clássicos fora de casa, né? Encerra com a Ponte Preta lá também. Tudo sem torcida. E na hora do emparelhamento das quartas, o Bragantino. O time de Série A que caiu. Já teve um emparelhamento anterior que foi desfavorável, né? O time da Série A que caiu foi o Bragantino em Bragança. Faca de bolo puma. Melhor. É faca de bolo puma. Mas, vamos combinar. O nível do desafio do São Paulo foi maior que dos outros grandes, inclusive que o do Corinthians. Sim. Né? O Bragantino não tinha perdido no campeonato, só tinha tomado 2 gols, só perdeu um jogo esse ano. O São Paulo não ganhava em Bragança desde 2019, desde que virou Red Bull. E o São Paulo fez um bom jogo, aliás, foi o único visitante a ganhar, porque o Corinthians empatou e ganhou nos pênaltis. Quando você joga um mata-mata ou um mata como visitante, não é simples, né? Você está jogando no campo... No caso, tem a torcida lá naquele cantinho ali, você tá vendo lá, né? E alguns infiltrados. Mas aí é aquilo, primeiro a se classificar o São Paulo, aí você só vai saber o adversário domingo à noite depois do jogo contra o Português e Corinthians, e caiu o Palmeiras. É claro que é o pior adversário para se enfrentar, mas esse campeonato tem tanta diversidade que, quem sabe, né? É um desafio difícil. São Paulo já não ganha do Palmeiras há algum tempo. No campo sintético, 10 jogos. Eu trouxe a questão do Lucas. É uma questão, não é simples. Aconteceu exatamente a mesma coisa na edição passada do campeonato. O Lucas não foi ao Allianz na fase de classificação, assim como ele não foi a Barueri agora, no 3-1. E no mata-mata ele foi, estourou o joelho. Né? No jogo. Não, peraí. O cara se machuca o ano inteiro. O ano inteiro o cara se quebra. Aí quando foi pra lá, o cara podre, aí se machuca, foi o gramado sintético. Engraçado que os jogadores do Palmeiras não machucam. É o time que menos tem lesões na Série A. Engraçado isso, né? Engraçado isso, como eles gostam de construir a fala deles baseado no que vem na cabeça. Baseado em dados nenhum. Qual é? Eu quero, minha vontade. Meu Deus. Jogo em que o do pênalti do Vitor Roque, na semifinal. Né? O Mikael caiu em cima do joelho, o Emiliano Martins, o joelho dele estourou e ele não conseguiu jogar o ano inteiro. Eu não acho simples essa decisão. Desconta o salário dele. Desconta o salário dele. Se ele não quiser jogar, não é fácil. Você no Allianz não é uma boa nesse aspecto, apesar de ser sintético? É a mesma coisa. É a mesma coisa, o mesmo piso. E acho que aí, na verdade, assim, eu acho uma coisa é não estar plenamente confiante para jogar esse jogo. Outra coisa é não ir, como ele não foi. Isso eu acho inaceitável. Não ficar em casa. Não. Eu acho que ir, talvez, para o banco como uma opção, já que ele não consegue jogar bem no gramado sintético. Talvez o São Paulo tenha aí uma possibilidade, embora ele tenha perdido o Alan Franco expulso, de confundir o Abel. Vou jogar com 3 zagueiros ou vou jogar com 2 zagueiros? Vou jogar com um zagueiro ou vou jogar com o Lucas? Né? O São Paulo pode lidar com isso. O fato é que o São Paulo emendou mais uma vitória. O São Paulo
estava, antes do jogo contra o Apito. Santos, a 1 ponto da zona de Primavera, rebaixamento vamos lembrar do Paulista. do pênalti que não deram pros caras. Aí vocês não lembram, né? Ponte, Bragantino, ele só ganhou. Né? Tanto que ele ultrapassou o Corinthians na pontuação, que parecia ser uma coisa maluca. E a fase do time mudou, virou. Né? Assim como o Dorival, que chora demais e quer reforço, o São Paulo também vai ter que jogar como visitante no Brasileiro no meio da semana, em Curitiba, certo? Também vai ter que viajar. Belo Horizonte, Curitiba. Quem começou... Aliás, o Curitiba ganhou do Cruzeiro em Belo Horizonte, né? Lá no Brasileiro. Então o São Paulo também tem esse dilema. Porque ele começou bem na semana. Começou bem o Brasileiro, 7 pontos. Até agora jogou os 3 jogos do Brasileiro para valer. E agora tem essa coisa. E não é qualquer time no final de semana, é o Palmeiras. Né? Acho que aí, além da questão Lucas, acho que vai voltar à tona Deus me livre. a questão da arbitragem, certo? Nós falaremos. Deus me livre. Qual será Claro, a escala de arbitragem? O que tá Vamos ferrando colocar o Palmeiras, Rafael contra o Klaus Corinthians, para apitar? contra o Eu Santos. imagino que sim, né? Não sei. Eu imagino que sim. Gandansan. Ou mesmo a Daiane. Aliás, acho que a Daiane fez uma arbitragem tão boa e a nojeira do zagueiro do Bragantino foi tal, e a repercussão foi tal, que eu acho que a Daiane, numa das 2 partidas finais do Campeonato Paulista, ela vai estar. Ela tem que estar. Deverá estar. Ela deverá estar. Deverá estar. Mas não no São Paulo e Só uma coisa não no Palmeiras e São que Paulo. eu queria que você comentasse. Qual é a pior situação? Do Lucas ir jogar no gramado artificial ou do Carlos Miguel Aidar e do Casares ao sair da reunião do Conselho? Nossa. Para esses caras não vai ter paz mais, como diria o outro. Mas eu acho que a questão... Só voltar à questão da Daiane, eu só não acho que ela deva apitar 4 jogos do Corinthians porque ela acabou de passar por um na jogo Copa do São Brasil. Paulo. Então acho que isso não... Né, tem esse revezamento meio que natural Até das nesse coisas. aspecto, o Klaus apitou o Corinthians, então seria bom para ele apitar Palmeiras e São Paulo. Exato. É o principal árbitro, é o principal jogo. Né? Então eu espero que exista um bom senso. Lembrando que o árbitro da semifinal passada, o Flávio de Souza, nunca mais apitou os jogos do São Paulo, o que eu acho errado. O Flávio de Souza, que apitou nesse final de semana também, é o 2º melhor árbitro do quadro. Ele errou. Agora não vai poder mais apitar? Não tem ninguém melhor que ele, fora o Klaus. Então o Flávio de Souza está lá. Desde o pênalti, o Vitor Roque não apita jogo de São Paulo, não apita jogo de São Paulo. Enfim, essa vai ser uma questão evidentemente que vai surgir, porque nos últimos jogos entre São Paulo e Palmeiras teve de tudo. Inclusive no jogo do Paulista, o jogo do Lucas, foi o jogo do Flávio de Souza também, lá na semifinal ano passado, que o Palmeiras ganhou por 1-0. Deixa eu dar só um recado importante aqui para você. Você que está acompanhando a reprise desse programa no canal UOL, a gente vai ficar por aqui. Porque às 14 horas tem o De Primeira, com o PVC e sua turma, Luísa e tudo mais. Agora, a gente continua aqui ao vivo agora. Mas para conferir o programa completo, a íntegra está disponível no YouTube do UOL Esporte. Danilo, vamos lá. Ficou bom pro Palmeiras? Arbitragem, tudo mais. Diga lá. Não, acho que pro Palmeiras o ideal seria pegar a Portuguesa, né? Nos confrontos desenhados depois ali, quando tinha Corinthians e Portuguesa, caso a Portuguesa passasse, ia ser Palmeiras e Portuguesa. Era o melhor cenário pro Palmeiras. Mas, já que vai pegar o São Paulo, acho que sim, o Palmeiras ele é favorito, porque tem um time melhor, mas o São Paulo vem de um momento muito bom. Inclusive, mesmo antes, na primeira fase, o São Paulo teve chance de ganhar do Palmeiras quando jogou, inclusive aí nesse estádio, em Barueri. O Tapia acabou desperdiçando o gol, o Palmeiras foi lá e em 20, 30 minutos acabou resolvendo. Mas eu acho que é um jogo equilibrado, com o Palmeiras favorito, mas nada absurdo, não seria nada absurdo o São Paulo ganhar do Palmeiras num mata-mata desse. Agora, o Palmeiras tem dado alguns sinais de que pode jogar melhor, de novo, né? Claro, Capivariano é muito fraco, mas é o que eu sempre falo. Pegou o time fraco, passa por cima e não deixa dúvida. Foi o que o Palmeiras fez, com alguns bons sinais. O Vitor Roque voltando a marcar, estava ali numa fase um pouco sem confiança. O Kelvin dá para alguns sinais, porque o torcedor tem uma pulga atrás da orelha em relação à lateral direita do Palmeiras. O Kelvin começou a dar alguns sinais de que pode melhorar. Eu ainda acho o Palmeiras um time exposto, com Marlon e Andréas no meio de campo. Com a bola não tem o que falar. Marlon e Andréas se encaixaram, o Andréas está jogando muito, fazendo gol, participando de gol, um atrás do outro, dando assistência. Então o Andréas está numa ótima fase. O Marlon chegou líder do elenco.
mas eu ainda acho que o time fica um pouco exposto. E você pegar um São Paulo e não um Capivariano é totalmente diferente. Você pegar, de repente, um Lucas, se vai jogar ou não, um Caleri, se vai jogar, Luciano, é muito diferente do que o Palmeiras ter enfrentado o Capivariano. Então acho que são algumas questões aí que o Palmeiras vai ter que considerar. E para acrescentar um pouco de pimenta nesse debate do sintético, né? Claro que o ideal, de novo, a gente sabe, todos nós aqui, não tem ninguém aqui que acha que o ideal seria ter sintético. Mas já que os clubes não se organizaram, já que a CBF não fez nada e tal, pô, quanto tempo? O Memphis jogou naquele gramado horrível do Atlético Paranaense. Foi lá e jogou. Já que os clubes não conseguiram fazer um debate, como que vai ser? O jogador pode optar por quando não jogar? É um mata-mata? Então, assim, eu acho uma questão dura também, porque os clubes não fazem nada. E fica lá os jogadores com tudo na janela. Então também eu acho um ponto pra gente ficar de olho. É um jogo, né, Mauro? Não é um jogo qualquer. Um mata-mata, semifinal, São Paulo vai. Ninguém achava que ia cair, pode estar na semifinal. Não contar com o seu principal jogador é estranho, né? Mesmo sendo no gramado sintético e tudo mais. A questão da saúde do jogador, né? Eu não sei o que os médicos de São Paulo vão dizer, qual a propensão que ele tem à lesão no piso de plástico. Então, é muito difícil, digamos assim, dizer alguma coisa contrária. Se o cara realmente corre risco, você vai perder. Por causa desse jogo, você pode perder o jogador pela temporada inteira, ou quase isso. Não vale a pena. Não vale a pena. Seria uma loucura. Que vai de cada um. A grande questão é que, na verdade, só o Flamengo reclama do piso de plástico. E o choro é livre. Né? Ninguém mais reclama. Todo mundo enfia o rabo entre as pernas, aceita essa bizarrice e ela continua. Quiser e há quem fica defendendo esse negócio ó, ainda por cima. Não, porque é lencinho. melhor, porque tem muito. Não tem tanto piso ruim de grama natural no Brasil hoje, não. Já foi muito pior. Já houve uma melhora, tem que melhorar mais, pode melhorar mais. Mas essa muleta aí, porque aquela coisa, por que esse estádio tem piso de plástico? Isso não dá para entender, gente. Esse estádio é administrado pelas empresas da presidente do Palmeiras. Dá para entender. Não dá para entender do ponto de vista lógico. Né? Tudo bem, é uma estratégia, mas vem cá, por quê? Qual o motivo? Porque, vamos lá, Belo Horizonte, por que tem piso de plástico? Tem tanto show assim no estádio do Atlético Mineiro? Não. Arena da Baixada? Questão climática, desculpa, pô. Na Europa os caras conseguem, Curitiba não consegue ter grama? Não dá, não cola também, né? Agora, Chapecó, a mesma coisa. O Engenhão eles colocaram para ter show. Com o mesmo intuito, foi a mesma coisa que acontece no Allianz Parque, né? E no Allianz Parque por razões óbvias, né? Isso incomoda porque, vocês. Como o diz, é meio estádio e ganha muito dinheiro. Foi construído assim. Foi um acordo que foi feito, né? E um acordo muito bom, porque o Palmeiras ganhou um estádio e não botou um centavo. Mas o preço a se pagar é esse. Então é uma questão complexa. É um problema. O negócio é o seguinte: o dia que tivermos gramados bons em todos os estádios, aí vocês vão falar do sintético, certo? Porque o que tem de pasto por aí é um negócio inacreditável. E outra, o que mais incomoda vocês tem certificado da FIFA. Então, se vocês estão incomodados com o gramado, vão lá na FIFA, vão chorar lá, porque eles têm o certificado para poder usar esse tipo de gramado. Então, o choro pode continuar à vontade. Aquele abraço, galera. Tamo junto. Deixa seu comentário e até a próxima. Valeu. E vai ser a semana inteira assim, vocês podem ter certeza.